Muito boa tarde, aqui quem fala é o repórter Vinícius Oliveira. Como combinado, o nosso amigo, parceiro, ele que é o Williams Cabeleireiro, daqui de Praia Seca, ele vai estar contando um pouco da sua história, como ele chegou aqui em Praia Seca e também falando das suas experiências na área profissional e etc. Desde já eu quero agradecer o Williams pela sua participação aqui no TV Praia Seca e pra gente é muito gratificante te receber, porque a gente teve boas referências suas, né? De um ser humano fenomenal, assim disseram os nossos seguidores. Muito obrigado, boa tarde, Vinícius. Obrigado por essa oportunidade de eu poder me apresentar para pessoas que de repente não me conhecem ainda. E vamos lá, vamos dar início à nossa entrevista, né? Já temos alguém ali participando, você pode deixar aqui o seu comentário que a gente vai estar colocando aqui o seu abraço diretamente aqui para o William. William, para início de conversa, como é que foi o Williams conhecer Praia Seca? Bom, é uma longa história, eu vou tentar resumir essa história para você. Na verdade, eu já conhecia Araruama desde a minha infância e mais tarde eu tive o prazer de voltar para Araruama num passeio no dia 12 de outubro, que foi o primeiro feriado de Nossa Senhora Aparecida. Era Dia das Crianças e eu e mais um companheiro meu, nós viemos para um sítio, o sítio do Mário Canela, da tia Lene, lá em São Vicente. Aliás, na Fazendinha. E ali a gente começou a frequentar esse sítio e tal. Eu já tinha esse curso de cabeleireiro porque eu trabalhei numa empresa na Abolição Veículos no Rio de Janeiro. E na década de 80, se eu não me engano, por ano 80 e alguma coisa, eu fui mandado embora, fui dispensado por causa do Plano Collor. E eu não sabia o que fazer, eu resolvi investir em alguma coisa. Eu falei, bom, vou fazer um curso de corte de cabelo, porque eu já tinha essa vontade de aprender a fazer isso. Eu tinha uma amiga que está na Bahia hoje, a Irene, e a Irene me deu bastante força para que eu fizesse isso. E foi feito. Chegando em Araruama, naquela brincadeira e tal, eu comecei a cortar alguns cabelos, fazia isso em casa, e depois nós viemos conhecer Praia Seca, porque o pai desse meu companheiro, ele comprou um terreno aqui, fez uma casa, e nós viemos para a inauguração dessa casa e, ao mesmo tempo, para o aniversário de 2 anos da sobrinha dele. E nessa coisa toda, naquela época, não tinha estrada, era muito difícil, e eram muitas pessoas no aniversário, todo mundo ia para a lagoa, e quando voltaram com os cabelos duros de tanto sal, porque a lagoa era cristalina e o teor de sal da lagoa era muito. A gente saía da água, secava e a nossa pele ficava branca de sal. Então as pessoas ficaram desesperadas e tudo, e esse meu companheiro, que eu vivia com ele, ele falou, aproveita, trata do cabelo de todo mundo, porque eu aqui não tinha cabeleireiro, não tinha barbeiro, o ônibus aqui era precário, era de 3 em 3 horas, se eu não me engano. Inclusive eu sou daquela época que eu digo para as pessoas, elas não acreditam, que o ônibus na frente vinha escrito Praia C.K, não era Praia Seca, era Praia C.K, para dizer CK, né? Então, dali começou essa história do aniversário de criança. Por isso eu digo que o meu salão é um salão infantil, é um salão direcionado ao povo infantil, à criança. Entreguei para as crianças, vamos dizer assim, porque eu acho que nada melhor do que a gente começar com criança. Eu também já tenho um histórico, porque sou professor primário do primeiro segmento, já estava formado e tal, e vim com essa ideia de construir minha vida aqui, porque quando eu cheguei aqui eu me apaixonei por aqui. E aí eu digo para você, por que me dedicar à Praia Seca? Porque eu acho que quando você se apaixona pelo lugar, eu me plantei aqui, e eu me enraizei aqui. E eu tive muitos outros problemas, porque eu ficava muito dividido entre Rio de Janeiro e Praia Seca, eu não digo nem Araruama. E as coisas foram tomando uma proporção e muitas pessoas começaram a frequentar em casa, porque eu fiquei de 86, 87, 88, 89 e 90. Fiquei 4 anos trabalhando em casa, na casa do pai desse meu companheiro.
E as coisas foram tomando uma proporção, depois houve um desentendimento e eu queria morar num outro lugar e tudo, e eu fui parar no Shopping GG. Foi a primeira loja que eu abri. No dia 15 de dezembro de 1981 eu resolvi abrir o salão. Então, você se considera então um dos primeiros cabeleireiros e barbeiros da época? Eu sou o primeiro. É o primeiro? Eu sou o primeiro. Então a gente tem que enfatizar aqui que a gente está aqui com um cara mais do que ilustre. Aí hoje se surgiram diversos barbeiros, né? Mas a gente não pode deixar de priorizar e valorizar os nossos camaradas que começaram lá atrás. Então, para mim é uma honra muito grande estar falando com o primeiro cabeleireiro e barbeiro aqui. Isso foi desde 1981. Salão aberto, legalizado, que eu legalizei, tudo bonitinho. Então eu vim trabalhando, né, durante esse período. Em 91 eu fiquei até mais ou menos 92. 92 eu fui para cima da bodeguita, que não existia a bodeguita ainda, nem a creperia, não tinha nada aqui construído. à frente, né? Justamente, no prédio grande. E eu fiquei ali porque ali era uma kitnet, e nessa kitnet eu fiquei 11 anos, por 11 anos, atendendo todas as pessoas que vinham para cá. Então vinha gente do mundo todo, porque eu tive clientes da Inglaterra, Portugal, da Espanha, da Itália. Tinha muito estrangeiro naquela época. E muita gente também com bastante dinheiro, com bastante poder de financeiro. Então a bodeguita aconteceu logo depois, em 93, se eu não me engano, depois a creperia, e aquele ponte ali virou o ponte onde todo mundo se encontrava, porque antes tinha o Ressaca, o Bar Mais Um, e a taberna portuguesa, que era do Américo, só tinha isso. O shopping não era aquilo que é hoje, nada era o que é hoje, né? Tudo era mais escasso. Era mato, cavalo andando na estrada aqui. E quando você entrava, você não conseguia sair. Se chovesse, não saía, por causa dos atoleiros na estrada. A escola era precária, por isso eu não consegui logo me colocar como professor. Comecei a dando aula, né? Dei aula de inglês, comecei a ensinar algumas crianças que hoje são casadas, já têm filhos, e eu atendo os filhos. Então eu tenho um registro muito grande de toda essa época, porque no decorrer do tempo, como eu falei para você antes da gravação de tudo, eu fui convidado. Aí logo em seguida veio o carnaval, e aí me intitularam rainha de bateria do Bloco das Piranhas, das Virgens de Praia Seca. E com isso, durante anos, toda vez eu combinava com o Zé Darcy e nós nos organizávamos para o bloco acontecer. Ou seja, você veio para curtir uma parte, né? Você era um turista que acabou se apaixonando por Praia Seca. Gamei. E pela claridade da água, né? E bastante sal, né? Na laguna de Praia Seca, você automaticamente falou assim, não, agora tem que colocar em ação, o meu diploma tem que valer, que é agora que eu vou cuidar de cabelos, né? Porque se você se especializou numa área muito difícil, porque você trabalhar no Rio é uma coisa, você trabalhar num lugar como Praia Seca é totalmente diferente. Como é que você conseguiu fazer essa migração de um lugar onde tem um povoado uma demanda maior, que é o Rio de Janeiro, e para um lugar que era um pouco escasso, né? Hoje se atualizou muita coisa, hoje tem asfalto, hoje o acesso é bem mais fácil, tranquilo. Como é que você conseguiu se manter desde 1981 até 2022? 86. 86? Sim. 1986 até 2022 agora, empreendendo dentro de Praia Seca, porque a gente sabe que é altos e baixos, situação de granista, eu não vou negar que eu sempre tive a ajuda dos meus avós, principalmente do meu avô, que algumas pessoas conheceram, né, meus avós. Meu avô era uma pessoa maravilhosa, eu sempre fui livre, eu tive liberdade para eu fazer tudo o que eu quis na minha vida, eu nunca fui, como é que se diz, proibido de nada. Meu avô era da Marinha, ele era chefe da imprensa da Marinha, e ele tinha uma cabeça muito aberta, ele me dava conselhos bons. A minha avó que era um pouco machista, mas aos poucos ela foi, e ela era engraçado que ela era minha defensora. E eles vinham para cá no Fusquinha amarelo, que eu tenho até hoje, que eu herdei dele,
que está ali esse fora. Está aqui muito conservado e que você tem muito orgulho. Tenho, eu vivi minha infância ali dentro, minha adolescência, minha juventude, aprendi a dirigir nele. Então eu tenho uma história muito grande com esse carro. E meu avô sempre me ajudou, inclusive até o terreno que eu tenho, que eu vivo hoje, que eu moro na minha casa no Palm Beach, foi meu avô que me ajudou a comprar, que ele falou, quando você, porque naquela época tinha muita gente que tomava terreno, posse, sim. e o vovô falava assim, ó, não quero o terreno de ninguém, você vai comprar a hora que aparecer. E quando apareceu, eu falei, vô, apareceu, é um condomínio, e aí ele foi e me deu o dinheiro para eu dar a entrada, e eu financiei em 3 anos. E paguei, naquela época era bicharia, era R$ 8.500, a gente financiava em 3 anos, pagando R$100 e poucos. E hoje está uma fortuna, né, para comprar um terreno ali dentro. Então houve uma valorização de tudo. E quanto a isso que você falou do empreendimento, eu tive a minha mãe do meu lado também, que sempre foi minha amiga, que sempre, embora a gente sempre se bicou e tudo, mas eu entendo porque minha mãe é super protetora, minha mãe é uma mãezona, né? E aí ela sempre injetando também dinheiro, eu tinha do meu avô, eu tinha da minha mãe, porque era difícil. Porque eram 6 meses com dinheiro, 6 meses sem dinheiro. Te cortando por um minutinho, já falaram que você parece com um integrante do Roupa Nova? Não, eu vou cantar lá, hein? Se não me engano, ele toca guitarra também, e ele geralmente sempre usa o microfone de lado, assim, agora eu não vou lembrar, porque a gente tá ao vivo, se a gente estivesse gravando, a gente ia colocar aqui a imagem inserida, mas pode continuar. Então, quer dizer, com a ajuda deles e também de tantas outras pessoas que me ajudaram muito, eu tive muitos amigos aqui que acabaram... E isso que você falou para mim foi uma coisa importante no início do diploma, que você falou, o certificado de cabeleireiro. Eu tive uma cliente que morava em Copacabana e uma vez ela se irritou porque eu marcava com os clientes e eu ia para a praia. E aí eu acabava tomando cerveja, entrava no oba-oba e acabava deixando os clientes na mão. Nossa. E quando eu chegava, o cliente estava esperando sentado na escada. E aí essa cliente falou para mim assim, eu quero saber uma coisa de você. Você está brincando de ser cabeleireiro ou você é um cabeleireiro? Porque eu saio de Copacabana para cuidar do meu cabelo com você. Porque se você me disser agora que você não é cabeleireiro, eu saio daqui e vou embora. Então aquilo me tocou e te chamou para na minha razão, para responsabilidade. Porque assim, aqui foi o lugar que eu fui feliz e que sou feliz. Então eu tive assim, eu curti tudo que eu não podia curtir na minha adolescência. Eu fui muito preso na minha adolescência. Rio de Janeiro, você imagina. Para início de conversa, Regina Vasconcelos dos Santos está mandando um abraço para você e parabenizando você pelos seus trabalhos e pela pessoa que você é. Muito obrigado. A gente falamos sobre dificuldade, falamos sobre empreender, falamos também aqui sobre o certificado, né, que há bastante tempo você já exerce no... Eu quero enfatizar também o seguinte, que o Geraldinho, do Shopping GG, foi a pessoa que também, tanto ele quanto a Mary C, que é falecida, a esposa dele, foram 2 pessoas que me alavancaram muito. Fora os outros, que se eu citar aqui, são tantas pessoas que me deram mão. Mas assim, que acreditou de primeiro momento no seu trabalho. Sim. Foi a primeira pessoa que, quando eu fui lá para pegar a loja, ela abriu a portinha e me recebeu. Falou, então você que é o cabeleireiro famoso. Ela era muito delicada, muito gentil. Era uma lady, a Mary C, conhecida como Mary. E através dela que eu consegui essa loja. Bom, mas e aí... Com certeza. Então, falamos sobre empreender, falamos sobre dificuldade, falamos por diversos fatores aqui dentro desse contexto do bate-papo. Mas assim, o que lhe impulsionou a permanecer em Praia Seca? Porque eu acredito que você passou por muitas dificuldades, eu acredito que você passou por muitos momentos que você não queria passar desagradáveis, a quais até colaboraram para você desistir do seu projeto. Mas eu passo aqui, principalmente eu passo aqui na frente, percebo que você ainda está no mesmo lugar. O segredo do sucesso é permanecer em um lugar ou está em desistir no primeiro momento que as pessoas desacreditam do seu trabalho? Olha, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida, eu sou uma pessoa eu sou canceriano, então eu sou da família, eu sou de amigos,
E eu vou usar uma palavra que eu acho que essa palavra está sendo muito usada ultimamente dentro do campo político. E eu digo para você que o que me fez ficar aqui foi o amor. Se eu não tivesse me apaixonado, se eu não tivesse amado as pessoas, se eu não tivesse amado de verdade o que eu queria, o meu propósito, tanto que anos depois, em 2000, eu voltei para o Rio para cuidar do meu avô, que estava com câncer, eu já tinha perdido minha avó, e quando o meu avô faleceu, eu ainda estava no meio da faculdade de letras, eu fiz português e literatura, como eu comentei com você, e eu falei para minha mãe, mãe, eu sinto muito, mas eu vou voltar para Praia Seca. Você vai fazer o que lá? Não sei o que, já vem embora, fica aqui comigo. Eu falei, não, eu vou voltar, porque a minha vida está lá, o meu coração está lá, as pessoas que eu amo estão lá, as pessoas que me ajudaram estão lá. Então eu acho que mesmo, eu já tive propostas para sair do Brasil, para ir para Portugal, como eu falei para você, eu tive clientes internacionais aqui, ainda tenho ainda um inglês que mora, tenho um americano, eu tenho os noruegueses, e eu fui convidado demais para sair do país, para ir para fora, para ser cabeleireiro em outro lugar. Mas eu não quis, eu falei, não, a minha vida está aqui, eu me plantei, me enraizei. E eu tenho uma madrinha de casamento, né? Eu sou casado, e eu falei para ela, ela falou, William, você gasta seu dinheiro com os animais? Para, animal é atraso de vida. Ela gosta dos... Eu gosto de animal, mas eu gosto, mas eu não tenho os animais. Eu prefiro viajar para a Disney. Eu falei, não me interessa a Disney, não me interessa a Itália, não me interessa a Roma, não me interessa a França, Portugal. Eu não quero conhecer nada disso. Sabe por quê? Porque eu encontro em Praia Seca tudo isso que eu amo aqui. Não precisa. Não, eu tô lendo ali e tô te ouvindo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ler o próximo comentário que tá ali, falando a respeito aqui do assunto. Concluindo o que você me perguntou, para você se estabelecer no lugar, você precisa amar esse lugar e, acima de tudo, colocar amor em tudo que você faz. Porque se não tiver amor, não adianta. É cozinhar, é ensinar, é ser marido, é ser mulher, é ser amigo, tudo isso tem que ter amor. A Leila Souza tá dizendo assim, boa tarde. Sei que curti a página há algum tempinho, mas confesso que não conheço vocês. Me perdoem, podem se apresentar? Amo Praia Seca. Leila Souza, primeiramente é um prazer ter você aqui, me sinto lisonjeado. Eu sou o repórter Vinícius Oliveira, ao meu lado está um convidado mais do que especial, na pessoa do Williams, ele que é cabeleireiro há muitos anos, foi o primeiro cabeleireiro de Praia Seca. E o motivo desse bate-papo é justamente fomentar as relíquias de Praia Seca, e cujo, pela própria pessoa, nós estamos falando, que é o nosso convidado William, é uma relíquia que nós temos o privilégio de hoje poder fomentar e entrevistá-lo, porque é uma lenda viva. Então, o fundamento primordial da TV Praia Seca é justamente priorizar os seus valores e claro, os prata da casa. E o William é essa pessoa, seja bem-vinda. Perdoe-nos porque a administração anterior não fomentava entrevistas, né? Não colocava entrevistas exclusivas, nada do algo do tipo. Mas a gente veio com um trabalho novo e claro, para mostrar para você, telespectador, o melhor que Praia Seca tem. Não é só turismo, mas também tem pessoas de boa qualidade, de boa índole. Seja bem-vinda. Então, você teve que fazer uma escolha. Você teve que optar ou ficar próximo da sua família no Rio de Janeiro ou retornar a pessoas que acreditaram em você em Praia Seca. Olha, dura coisa você fez. Porque, embora você contou que teve que cuidar do seu avô, embora tinha perdido a sua avó, mas optou estar lá, cumpriu-se essa missão, retornou aqui, né? Não é que você abandonou a sua mãe, não. Pelo contrário, você está aqui, né? Prontificou-se a estar também à disposição dela, mas você voltou por gratidão às pessoas que acreditaram em você. Sim, foi uma oportunidade grande que eu tive, e eu quero também enfatizar aqui com você que eu ainda tinha uma irmã que, quando eu tinha 18 anos, do terceiro casamento da minha mãe, a minha mãe teve essa minha irmã, a Elisa, que hoje está aqui, tem a casa dela própria, ela é professora lotada em São Pedro da Aldeia, professora também de português e literatura, trabalha no Colégio Santana, em Araruama. Ela foi técnica de enfermagem no
Barra d'Or, no Pasteur. Minha irmã é top de top também. E ela, desde Modéstia, criança, né? Ela, desde criança, ela sempre me acompanhou. E eu tenho, como eu falei para você, eu tenho fotografias de toda essa história, que inclusive eu até falo para o pessoal que tem uma página no Facebook, que é Eu Moro em Praia Seca, que eu até acabei cancelando você ontem por um engano. Isso daí estava em off, mas ele quis se expor aqui. Eu pedi aí a solicitação para participar do grupo, ele acabou me excluindo sem querer, mas depois ele se refez e tamo lá. Então esse Eu Moro em Praia Seca é até restrito, muito restrito, porque eu seleciono as pessoas, porque às vezes as pessoas querem entrar e fazer propaganda das suas coisas. Sim. E não é não é grupo, esse o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é de, por exemplo, como essa pessoa que é É a Leila? Leila Souza. Como ela não conhece a gente, de repente interessa para ela saber como era a Praia Seca antes de todas essas construções acontecerem. Estrada, prédios, casas, lugares, recantos, então tudo isso. E tudo isso foi que me prendeu aqui. As pessoas principalmente, porque eu fui muito querido, eu fui muito bem recebido, vamos dizer assim, por um grupo grande de pessoas, de amigos. Claro que dentro desse grupo existem pessoas que não querem que você se desenvolva, não querem que você, não gostam da novidade. E eu, aos poucos, eu fui mostrando. E inserido nessa história do bloco, eu fui chamado para ser colunista social do jornal do local, que era uma coluna chamada Catavento. Depois eu fui chamado para a revista Realce. E aí eu fui para o lado de Araruama, por causa dessa minha amiga que era francesa, que era a presidente da Sociedade de Proteção dos Animais. Ela me chamou para assessoriar ela. E eu fui e eu comecei a me destacar muito dentro da sociedade de Araruama. E eu conheci os medalhões de Araruama por causa disso. E eu acabei ganhando o título de cidadão araruamense do vereador na época, que era o Hamilton Carvalho. E assim, para mim foi muito bom, foi muito legal. Eu conquistei coisas que no Rio de Janeiro talvez eu não conquistasse. Eu estava ali no subúrbio de Vaz Lobo, eu era só mais um. Aqui eu consegui ser e me tornei o cabeleireiro. Eu me tornei um bom professor, porque trabalhei 10 anos no colégio, depois eu fui chamado, meu trabalho foi reconhecido, trabalhei em Araruama, dei aula nos cursos de inglês em Araruama. Então isso tudo para mim foi muito bom. E o cabeleireiro para mim, ser cabeleireiro hoje para mim é cachaça. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu estou com 59 anos. O seu dom é mexer com a cabeça das pessoas. Eu sou psicólogo, eu me tornei psicólogo. Então, o cara é poliglota, né? Isso aqui, essa cadeira virou um divã, porque eu salvei muitos casamentos, eu dei muito conselho para amigos, para crianças, adolescentes com dificuldade de existência, né? Principalmente de obedecer. Então isso tudo e ao lado pedagógico também, porque a pedagogia, a psicologia pedagógica, tudo isso isso tudo me deu um embasamento muito bom. Então eu acho que eu estou pronto para qualquer coisa, sabe, hoje. E eu, por ser canceriano, eu acho que nós cancerianos, não quero dizer só, mas claro, eu acho que nós cancerianos, por nós sermos muito amorosos, né? Quem quiser buscar lá no zodíaco, quem acredita em zodíaco, né, sabe que câncer é muito voltado para a família. Minha mãe também ficou doente na época, eu tive contratempos horríveis. A adolescência da minha irmã, que foi conturbada. Eu tive o câncer da minha mãe teve um câncer de mama que também foi muito difícil. Agora, como é que você suportou todos esses baques? Que você é um cara sonhador, você é um cara que dá para se perceber que ama ajudar pessoas, mas dá para perceber que você também tem uma história muito sofrida. Da onde você tirou essa força para ter estabilidade, para cuidar da sua avó, para cuidar do seu avô, para cuidar da sua mãe e ainda retornar para Praia Seca, um lugar tão árduo, um lugar assim que é uma roça com praia, desculpa a expressão, mas é verdade, eu sou criado aqui, é uma roça com praia, justamente não pelo fato de ser uma zona rural, mas pelo fato que aqui não é zona rural, aqui é parte litorânea, mas é pelo fato da mentalidade de boa parte das pessoas não ser aberta para algumas coisas. Então, assim, como é que você abriu mão de muitas coisas e conseguiu vencer a si próprio e se doando? Porque isso
você conseguiu ter energia para se capacitar em literatura, você conseguiu para os cursos profissionalizantes que se atualizam a todo momento, e ainda teve tempo para cuidar de quem você ama e voltar para cuidar de pessoas e famílias por intermédio dessa cadeira. De onde veio essa força? Eu não sei, né? Eu vou tocar mais uma vez numa palavra que está todo mundo utilizando ultimamente. Eu acho que é Deus. Eu acho que cada um de nós, eu entendo muito assim, eu sou espiritualista. Sim. Eu sou católico de batismo, né? Fui batizado na Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, sim. Nasci na Penha. E eu participei da minha família, que era uma família de espíritas. Eu tenho uma tia até hoje, que ela tem um centro espírita em Jacarepaguá. Eu frequentei esse centro na minha adolescência, na minha juventude. Então eu tenho assim um entendimento e tive muitos outros amigos que eram de outras seitas religiosas, e eu sempre respeitei sempre o outro. Eu acho que a palavra também, Deus, respeito, amor, parceria, ser verdadeiro, verdadeiro, essa palavra é muito importante, a verdade, sim. Porque quando você é verdadeiro e você passa a verdade para o outro, as pessoas elas confiam em você. Sim. Então eu nunca disse não, eu não sou isso. Pelo contrário, quando vinha alguma crítica a meu respeito, quanto à minha homossexualidade, quanto ao meu companheiro, quanto à verdade da minha mãe, a verdade da minha irmã, a verdade de mim próprio, de um contexto inteiro, eu sempre fui verdadeiro, eu nunca menti, eu não precisei mentir, eu como arroz com feijão e ovo numa boa. Você falou de transparência. Desde o momento que eu adentrei sobre o seu estabelecimento, eu vi transparência. Eu acho que a questão não é a questão de gênero. Eu acho que isso é um composto. Eu gosto muito de ver a transparência. Eu costumo dizer que só houve e só haverá um Clodovil, porque não haverá mais. É verdade. Não haverá mais uma Dercy Gonçalves. É verdade. E quando eu entrei aqui... Nenhuma outra que maravilha. Ninguém. Quando eu entrei aqui, e que você agora se expressando... a parte gêneros, a sua no caso, eu já me achei assim, calma aí, existe mais uma pessoa. Primeiramente, que em um momento eu fui desrespeitado, pelo contrário, fui muito bem recebido e com muito carinho e amor. E eu tive indicação para fazer entrevista com esse camarada que é excelentíssimo. E outra coisa, todo mundo deram ok para a entrevista. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem pessoas, não me leve a mal, que chegam a deturpar algumas situações quando fala essa situação de gênero. Eu estou aqui ao lado de uma pessoa que eu estou me sentindo seguro e um cara família, um cara bacana. Agora, eu não sou a favor de pessoas que falam relacionado a gênero, mas não gostam de trabalhar, gostam de baderna e querem que as pessoas comprem a briga delas relacionado ao que eles citam. O famoso LGBT. Me perdoe a expressão. Eu tô vendo aqui um cara que vive a sua vida, que é casado, mas um homem de respeito, um cara trabalhador, de sucesso, porque você é um cara de sucesso, e eu me orgulho muito bem em falar disso, e que tem o total meu respeito. E ainda digo para você uma coisa, eu não sei... Você entendeu o que eu quis dizer? Claro que sim. E eu ainda digo para você, eu trabalho aqui, mas fora isso eu ainda tenho esse meu outro lado profissional que eu ainda não abri mão dele. Sim. Eu sou professor, eu não sou cabeleireiro, eu sou professor de formação. Sim, eu tenho diploma, sim. Formado pela Estácio de Sá, numa boa. O certificado de cabeleireiro, na verdade, eu até posso dizer que ele foi praticamente uma coisa assim que aconteceu na minha vida inesperada, porque eu só fiz um curso de corte e escova. Depois é que eu fui me aperfeiçoando com cursos livres que a L'Oréal oferecia, que a Vela oferecia. Até então, para você usar os produtos deles e saber aplicar, né? Justamente. E outra coisa, essa coisa que você estava falando, eu até me perdi um pouquinho, mas quanto ao lado profissional, eu nunca fiz confusão, eu sempre soube separar. E antes de vir para cá, eu acordo sempre, todos os dias, às 6 horas, 5h30 da manhã, porque eu tenho 12 vidas na minha casa que eu tomo conta. Eu tenho 7 cães de rua que eu adotei. Você ainda tem esse lado ainda. Eu tenho 5 ainda... gatos e tenho 5 tartarugas. Todos que foram maltratados, espancados. E que você adotou. E que eu adotei.
Então eu vivo para eles, porque o Luciano, que é o meu esposo, ele não vive comigo aqui, ele vem de 15 em 15, de 20 em 20 dias, porque ele trabalha em São Gonçalo, ele tem o negócio dele lá, e ele tem uma mãe idosa, que eu também acho que seria um pouco egoísmo da minha parte, falar para ele viver comigo. Então, sim, até então você já passou por fase de cuidar de pessoas que você ama. E eu descobri uma nova forma de amar, né? Porque amar mesmo à distância Então eu me dedico aos meus animais, eu me dedico ao meu trabalho. Eu agora estou estendendo a minha mão para uma amiga que veio montar uma barraquinha aqui de acarajé. É mesmo? Então cedo minha luz para ela. Eu sou altruísta. Eu percebi no dia do evento do Carros Antigos aqui que realmente tinha uma barraca próxima. Então eu sou uma pessoa que eu vibro muito com o sucesso do outro. E dá para perceber que pela sua vibração e por acreditar em pessoas, você também está ganhando mais uma cliente, que é a própria Leila, que fez questão de te conhecer por intermédio da internet. Ela colocou assim, ó, que é a Leila Souza. Precisamos do endereço do seu salão. Amei, ela quis dizer. O endereço é aqui na estrada da Praia Seca, é justamente do lado do coração onde tem o calçadão cultural. Não tem erro, é logo na esquina. Você vai encontrar um Fusquinha amarelo 73, que é o mais bonito, eu acho que é o único de Praia Seca. Eu também acho. É o Camaro que fica aqui, mais do que a relíquia parada na China. Então, hoje, se você tivesse de definir uma palavra por tudo que você passou, por tudo que você vem passado, o que você definiria a pessoa do William cabeleireiro, que é professor? Gratidão. Por quê? Eu sou grato por tudo de ruim que eu vivi, porque através dos péssimos momentos é que você cresce. Eu sou muito daquela história que vira cinza, a Fênix? A Fênix. Renascer. Eu fui Fênix várias vezes. Eu, desculpa até da expressão, eu muitas vezes fiz cocô no copo, enrolei no jornal e joguei no mato, porque eu não tinha onde viver aqui. Sim. Porque chegou um momento que ficou brabo. Sim. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é... Eu não estou me fazendo de coitadinho. Não, você não está vitimizando. Você está falando que foi realidade. Mas eu botei na minha cabeça que eu falei, eu vou construir, Tanto que eu trouxe minha mãe, trouxe a minha irmã se fez aqui e trouxe outras pessoas, sim, né? Que se eu for também enumerar aqui, a gente vai ficar a entrevista vai ficar aqui muito grande. Mas assim, eu sempre estendo a minha mão para as pessoas que eu vejo, às vezes, no brilho do olhar ou na vontade de querer, eu estendo a minha mão. Mesmo que eu saiba que de repente eu possa levar um coice mais tarde. Mas aí eu aprendi mais uma vez com mais uma pessoa, entendeu? E é assim que a gente vai conhecendo o outro. Porque assim, eu digo que animal é muito fácil de você lidar com os animais. Porque cachorro morde, gato arranha, né? Passarinho, galinha bica, sei lá. Agora, o ser humano, ele está quietinho ali no canto, ele está te olhando, né? Você não sabe o que ele está articulando, tramando, para poder te prejudicar mais tarde. Mas mesmo assim eu gosto de gente, porque me formei, porque eu sou com o público, né? Eu sou professor, então eu formo cabeças. Sim, né? Sim. Então, graças a Deus, eu sei lá, eu acho que é gratidão. A palavra certa é gratidão. Agradecer pelos maus momentos, pelos momentos difíceis, principalmente pelo lado ruim, porque através disso é que me fez crescer para hoje eu me tornar uma pessoa tranquila, feliz e que ama o lugar onde eu vivo. E também dá para perceber que você é uma pessoa que tem uma personalidade forte para o lado positivo, no sentido de que gosta da coisa certa. E uma das suas publicações na rede social por esses dias foi justamente porque atacaram a garça, não é verdade? Vandalizaram a garça. Me fale. Aquilo ali deu para perceber que tirou o seu chão. Como é que foi? Porque na verdade eu poderia deixar isso para lá, porque não fui eu não sou o detentor de todas essas coisas bonitas que foram plantadas aqui na frente do salão. O proprietário da loja, que é muito meu amigo, e as pessoas não entendem, né, o que é amizade, às vezes, de homem para homem, principalmente de uma pessoa que tem esse segmento meu com outra pessoa. Então, ele é meu amigo, assim como eu tenho vários amigos. Você agora é meu amigo, né? Se tornou meu amigo. Então, nem por isso a gente vai pra cama. Não é? É bom deixar bem claro que as pessoas, elas deturpam o sentido das coisas, nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu fiquei muito chateado, porque ele botou com tanto carinho, cada garça dessa custou R$250, ali tem R$500
reais, R$500 fora os outros, né? A girafa. Então não foi só o pescoço da garça, foi o pescoço da garça, foi a orelha da girafa que quebraram, a orelha da vaquinha, a orelha do burrico. Evento que teve por esses dias. Não, isso já vem acontecendo. Então, é assim, se realmente eu posso fazer um protesto, que as pessoas cuidem das coisas aqui de Praia Seca, porque é tão bonito chegar, ver o coração escrito "Eu amo Praia Seca", eu amo, né? É tão bonitinho, você vai em Araruama, tá lá, em todas as cidades agora tem isso. E de repente a gente apronta isso aqui para servir as pessoas, e as pessoas vêm que parece com ódio, com inveja, porque não sei se querem vir para cá e não vêm, então vamos destruir o lugar da pessoa, porque eu tenho dois pensamentos, eu tenho um pensamento para o lado ruim e para o lado bom. Sociologicamente a gente pensa assim. Então, cabe a você escolher o que vai, ou vem né? para cá e quebrou sem querer. Eu se quebrasse alguma coisa aqui, eu procuraria saber quem era o dono. Não, eu vou me retratar, olha, desculpa, eu fui sem querer, e tudo bem. Sim. Agora, eu acho que isso é honestidade, é caráter, né? Ter caráter. Sim. Então as pessoas são de má índole, vêm para cá, destroem, jogam lixo. A mulher estava com um cavalo marinho na mão, aí a senhora daqui com 86 anos pediu para ela largar o cavalo marinho, ela foi, pegou o cavalo marinho e jogou na lagoa e xingou a mulher. Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pedir, por favor, senso, chorando, né? Até, não maltratem a Praia Seca, porque a Praia Seca é de todo mundo. A Praia Seca é para a gente se sentir feliz, é para a gente viver feliz, estar feliz. Então, eu acredito que, sabe, é muito triste, foi muito triste. A Leila Souza ainda está aqui, você ganhou uma fã também, né? A Leila Souza colocou aqui barraquinha de acarajé em Praia Seca, excelente, adoro. E tem aqui também a Valéria Gomes, que colocou justamente... Cadê você, Valéria? Calma aí. Rapaz, agora começou a surgir vários comentários diferentes aqui, calma aí. Acabou que eu perdi a da Valéria. Opa, achei aqui, cadê? Eu vou me achar aqui de novo. Aqui, ó, Valéria, ó. Boa tarde, William. O melhor cabeleireiro e ótimo professor. É uma pessoa incrível. Beijos e abraço. É esse daí. Obrigado, o comentário Valéria. da Valéria Gomes a respeito da sua pessoa. Agora, como é que é, William, você ter esse carinho, esse afeto, de você saber que as pessoas gostam do seu trabalho, gostam do que você faz? É gostoso você chegar em casa, poder colocar a sua cabeça no travesseiro, dormir e dizer assim, amanhã eu vou colaborar com mais um dia de algumas pessoas. Como é que é? É prazeroso isso? Olha só, como eu disse para você, eu não sou assim religioso de frequentar a religião, mas eu tenho a Bíblia do lado da minha cama, e quando eu preciso de um apoio, porque eu vivo muito sozinho, como eu falei para você, o Luciano só vem de 15 em 20 dias, então eu fico ali com aqueles animais. Eu recebo amor daqueles animais constantemente, que eles são... As pessoas vão lá em casa e falam, nossa, eu não sei como esses cachorros convivem com os gatos e tudo, e ninguém morde ninguém. Falei, eu acho o seguinte, eu acho que quando eu volto a falar para você no amor, o amor é tudo, Vinícius, amor é tudo. Amor em todos os sentidos. Você está aqui agora conversando comigo, você está vendo aquela pomba ali. Sim. Ela está esperando por mim. Sério? Ela está esperando eu botar comida para ela. Nossa, e eu conheço ela, porque eu sei que ela é fêmea, o outro é macho, eles andam juntos o tempo todo. E eles vêm aqui porque eu boto comidinha para eles todos os dias. Que pena que não dá para mostrar para vocês, que a gente só está com uma câmera só, mas é muito lindo isso que ele está contando e narrando ao mesmo tempo. Eu conheço ela. Eu já tive aqui, se você não soube disso, eu tive um urubu aqui que pousou ali fora. O urubu, eu chamei, ele veio para cá, ele foi para ali, eu botei água, o urubu me deu beijinho na orelha, entrou no salão, eu tive que ficar com o urubu aqui, prender o urubu aqui, e eu com o urubu no colo. E os clientes malucos, né? Você é maluco, urubu? Falei, gente, o que eu posso fazer? O bicho gostou de mim, urubu no colo, prendi o urubu no banheiro e chamei o pessoal do INEA, né? Do IBAMA, para vir resgatar o urubu. E o urubu foi embora. Eu chorei, eu tenho até historinha, se você quiser ler depois a historinha que eu fiz do urubu. Tem a peninha dele até ali, até hoje ali, junto do São Francisco de Assis. Sim.
Então, como voltando à história da Bíblia... Que seus olhos lacrimejaram, né? É amor. Então, assim, eu tenho a Bíblia. Então, às vezes, quando eu estou chateado, claro, não vou dizer para você que às vezes eu não tenho meus momentos depressivos, que isso é normal de todo ser humano. Você tem que saber lidar com isso. Sim, porque e como eu falei para você, 59 anos vivendo, vamos botar aí 50, né? Vamos dizer que dos 9, nem dos 9, dos 5 anos, eu tenho lembranças minhas da minha infância com a minha mãe. Eu perdi um irmão com 13 anos num acidente de moto. Foi muito traumático para mim. Então a minha vida foi muito tropeçada, muito dolorida com tudo isso. E as pessoas naquela época, na década de 70, 80, eu não entendia por quê. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia por que eu era diferente. E aí, quando chegou em 1985, quando eu conheci esse primeiro relacionamento, que eu vivi 18 anos com ele, sim, ele que me trouxe para cá através do pai dele, que era da aeronáutica, e eu sei que naquele momento muita coisa dentro de mim começou a se revelar, porque na década de 80 foi descoberto que a homossexualidade não era uma doença, porque até a década de 80 era tido como doença. Então eu não sabia, por isso que eu entendi, falei, minha avó me protegia, porque ela achava que eu tinha nascido doente, e toda a minha família também, a Leni, que é a minha mãe, teve um filho doente. E eu vivi naquela doença. Só que eu fui livre para fazer as minhas escolhas. E graças a Deus, eu nunca desviei a minha vida para lugar nenhum errado. Então, a perda do meu irmão foi uma coisa muito traumática, como eu falei. Minha mãe quase morreu. E aí depois veio a minha irmã. 4 meses depois, minha mãe engravidou, que ela já estava namorando essa outra pessoa. E a minha irmã foi um presente para mim. Eu digo que a minha irmã, ela é minha filha. Eu criei a minha irmã, eu tinha 18 anos quando ela nasceu. E o pai dela foi embora também quando tinha 4 anos de idade. Sim. E eu criei essa minha irmã com a minha mãe. O Wagner veio morar com a gente, que foi esse meu primeiro relacionamento. E eu vivi com o Wagner por 18 anos e eu criei a minha irmã junto com ele. Então, graças a Deus, eu consegui formar minha irmã, eu consegui dar um bom caráter para minha irmã, formar o caráter da minha irmã. E através dessas experiências, voltando um pouco, eu era criança, eu tive uma professora que ela deu um soco no meu braço, me chamou de maluco. Então minha mãe era muito defensora, minha mãe ia lá, eu vou bater, eu vou quebrar a cara dela. Então, quando eu ia para a escola, eu apanhava no meio da rua, olha o viadinho. Entendeu? Como então, é que foi você isso se tudo deparar por essa fase? E eu não sabia. E essa pessoa incrível que você é, porque até então, a questão, é o que eu volto a dizer, não é a questão de gênero, é a pessoa que você é. Eu não sabia que eu era isso. Eu não sabia, quer dizer, isso não, eu não sabia que eu era diferente. Para se prevalecer em algo. Você é um cara guerreiro. Não entendeu por esse motivo que se debandeou nesse sentido. Eu levei na sátira. Sim. Eu levei na sátira. E outra coisa, e que não mudou o seu caráter. Por isso que eu digo pra você que quando eu cheguei em Praia Seca, que eu fui convidado para ser a rainha de bateria do Bloco das Piranhas, eu falei, caramba, eu falei, mas é um bloco vagabundo, um bloco... Mas isso me fez assim, aquilo entrou em mim e falou assim, é agora ou nunca que eu vou me assumir verdadeiramente. A oportunidade é agora. Então eu me abri pro povo e o povo sentiu essa segurança, essa verdade minha, e eu acho que foi isso que todo mundo me abraçou e hoje todo mundo vem. Eu trabalhei na escola, os filhos estudaram comigo, eles mandam os filhos cortarem cabelo comigo, confiam em mim. Autossegurança na pessoa. É o que eu volto a dizer, a questão não é gênero, a questão é a pessoa. Porque existem pessoas que passam pelo mesmo que você, mas elas acreditam e vivem se vitimizando sobre a sua escolha sexual. Você não, você é um cara que sempre foi à luta, você é um cara que sempre acreditou nos seus ideais, abriu mão de muitos momentos da sua vida para vivenciar a vida dos seus familiares e hoje se tornou uma pessoa quem você é. É diferente do que hoje a gente vê. Muitos da geração da minha atualidade que acham que tem os pais para a vida toda, não querem trabalhar e querem ter tudo sem ir à luta. Eu acho que isso que foi a minha verdadeira faculdade de vida. Sim. Eu também tive uma tia mais nova, irmã da minha mãe, que faleceu há coisa de 2 anos atrás. Ela teve um aneurisma cerebral seguido de derrame.
a empregada largou ela tinha uma situação boa, e eu fui assistir essa minha tia por 1 ano. Ela não andava e nem falava. E eu cuidava dessa minha prima, que tem 42 anos hoje, a Luísa, inclusive ela se entregou para o lado do canto, ela agora parece que é cantora. Nossa, que bacana. Então a gente vai ter a oportunidade de entrevistá-la. Então assim, ela não vive aqui, ela vive no Rio de Janeiro. Sim. Ela tem uma casa em Maricá. Então a Luísa, eu me dediquei a ela também. Então eu me dividia entre a família, eu sempre inseria esse meu companheiro. Então, no final de 18 anos, nós nos separamos porque ficamos muito distantes, porque naquela época não tinha telefone, era teletrim, né? Depois é que eu consegui um telefone na telefonia celular, que era o tijolão. Sim. E depois, aí já era tarde, porque nós ficamos tanto tempo longe um do outro, e esse amor, né, o carinho, né? Se diluiu de uma tal maneira, um maltratou o outro, não houve nunca, graças a Deus, agressão, né? Mas ele seguiu o caminho dele, e eu fui obrigada a seguir o meu caminho com o meu coração sangrando. Sim. Porque eu retornei, foi na época que eu voltei para fazer a faculdade. E eu botei na minha cabeça, eu vou cuidar do meu avô e depois eu vou embora, eu vou voltar para o meu paraíso, e que lá, Praia Seca, eu vou voltar para lá e eu vou firmar o meu nome. Nesse retorno em 2006, foi dificílimo, porque eu fui trabalhar com pessoas, por ser bom demais, eu estendi, não, eu não vou abrir salão não, vou trabalhar para você. E a pessoa me pisando, e aí depois outra me pisando, e aí foi uma hora que uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu não aguento mais ver você assim, ou você abre o seu salão, quebra a sua cabeça, porque você tem capacidade. E foi onde eu dei outro estalo na minha vida e investi, e estou aqui agora. A gente precisa de pessoas assim, né, que dá aquele upgrade na gente, opa, acorda aí. Não desisto nunca desisti. Eu não sei como vai ser o meu fim, vamos dizer assim, falando da morte, que é para todos? Para todo mundo, é presente, né? A morte convive com a gente. Então, no momento que você acorda, você já está perdendo, né? Você vai passar mais um dia. Não, é menos um dia. Que você tem que enfrentar esse dia para ser menos um. Então, eu não sei se de repente ela vai chegar para mim e eu vou dizer, não, agora não vem agora não, porque agora eu tenho muita coisa ainda para fazer. E eu pretendo fazer muita coisa. Já me candidatei a vereador. Sério? Já me candidatei a vereador. Aí veio uma mulher lá de Araruama, botou eu vestido de piranha. Esse é vereador que vocês querem, a mulher era da igreja. Nossa. Aí eu fui, entrei num... É difícil dialogar comigo, debater comigo é difícil. Graças a Deus. Quando a pessoa não se expor dessa forma. Aí quer dizer, as pessoas elas buscam, sabe, tentando buscar alguma coisa na sua fraqueza, que pra não tentar, que eu não me sinto fraco em nada. Mas para que tentar denigrir de certa Então, forma? quer dizer, para mim, aquele momento do bloco é um momento de glamour, é um momento de felicidade, de alegria, de ver o sorriso na cara das pessoas. Eu faço por isso. Porque senão eu estaria aqui na entrevista com você, de batom, peruca, né? Tô aqui glamour, né? Travesti. Então não é o caso. Então eu nasci homem, gênero masculino, né? Sim. Assim como tem gênero masculino, eu ensino assim. Sim. O para homem e A para mulher. Não tem E. Né? Não existe todas. Não é verdade? É igual eu costumo dizer, agora usando a sua sátira, eu costumo dizer o seguinte, o UPA não era para ser chamado UPA, porque quando você chega lá na emergência, você não fala UPA, você fala EPA, é o susto, né? É verdade. Então, isso daí vai para nossa agenda. Olha, tem mais um abraço para você aqui, que é o Paulo Roberto de Juliana. Ele disse assim, ó, esse cara é demais, adoro ele. Ah, que bom, obrigado, Paulo. E também tem um outro abraço que é do Helênio Felizardo. O Helênio, né? Mandando assim, ó, cara bacana. Helênio, inclusive, ainda é o nosso vereador, queira ou não queira, a gente chama ele de vereador. Sim, é um cara que, inclusive, eu estou gerenciando a página aqui que a gente tá eu fazendo. fui professor da filha dele, é maravilhoso, gosto dele, ele é uma pessoa muito... O Helênio... o Helênio é igual a mim, o Helênio tem um coração muito generoso. Sim. Então, as pessoas não leram o Helênio direito. Então, elas atropelaram o Helênio. E o Helênio é uma pessoa que eu acho que ele precisa de carinho, de amor, de atenção, de todo mundo, né? Do apoio, justamente. E ele precisa de mais uma oportunidade, porque eu acho que através de tudo que ele viveu, que ele passou, eu acho que ele agora está fortalecido como eu me fortaleci.
Então eu acho que é isso. Vi a Helene cheguei aqui, a Helene tinha 16 anos, né? Saía no bloco, batia no bumbo lá, o surdo, e temos algumas fotos juntas, né? Eu de piranha abraçado com ele sempre me prestigiando no bloco. E aí, a gente, vamos... Dá para perceber, a gente está quase chegando aqui à reta final desse bate-papo, mas eu não poderia deixar de falar que esse amor realmente nasceu em você. Você sempre gosta de citar pessoas, referências, tem como comprovar todo esse histórico que você falou aqui, tem isso como registro guardado. Mais algo que está me deixando com a pulga atrás da orelha e vai me deixar sair daqui meio que pensativo, como é que pode surgir tanto amor em tanta meia dor. Dá para perceber que eu estou aqui com um cara muito bacana, muito gente boa, parceiro, humilde, profissional, professor, amoroso, ama os animais, ama pessoas, ama lidar com pessoas, mas é um cara que a todo tempo, em todas as suas falas, gera amor. Eu acredito que esse amor, né, que gero tanto, é porque eu tenho certeza absoluta, eu nasci amado. Na verdade, né, a minha mãe, quando casou com meu pai, minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha 21, e eu tive pouco contato com meu pai, mas meu pai era um borra-botas. Meu pai era um cara bom, meu pai acabou fazendo um curso de como é que se diz, judô. Sim. Fez, como é que se diz, faixa preta, acabou sendo assassinado porque foi defender um cara em 1991, quando eu abri o salão. Eu nem sabia, fui saber depois. Então, a minha mãe, eu acho que a força da minha mãe, né, a minha mãe é uma pessoa muito resistente, porque minha mãe ela era para ser cantora, e meu avô não deixou, e minha avó, com medo da minha mãe muito peralta, casou minha mãe com meu pai sem gostar. Então eu sou fruto de um amor, né, que na verdade não era amor, que a minha mãe fala assim, você é fruto da minha virgindade, mas não houve amor no casamento. Mas eu fui amado e sou amado demais, tanto por todas essas pessoas que eu falei para você, principalmente a minha avó, que era a matriarca da família, o meu avô, né, que me deram essa base, me amaram, me carregaram, me levaram e me ensinaram tudo o que eu aprendi. Meu avô era carpinteiro e marceneiro, era da Marinha, como eu falei para você, começou lavando a escadaria da Marinha, lá na Praça Mauá, e chegou a chefe da imprensa da Marinha. Então, era um homem que consertava televisão, fez curso de televisão preta e branca, rádio, colorida depois, aos 65 anos ele foi fazer um curso, e eu vi aquilo no meu avô, eu tinha aquela admiração pelo meu avô. E meu avô, ele passou isso para mim, assim como para os meus tios, também muita gente, e isso vai se deteriorando com o tempo, né? Porque as outras pessoas que vão nascendo, elas não vão tendo essa formação, e também muitos não passam isso, mas eu passei para minha irmã. A minha irmã é como eu, ela é um pouco mais seca, que ela é geminiana, né? Mas ela é amorosa, ela chora com o próximo. Então eu acho o seguinte, você quer perceber, né, se a outra pessoa, eu vejo por isso, você tem que ver o brilho no olhar quando você fala com a outra pessoa. Você tem que sentir, a pessoa está pronta para você em todos os sentidos, perguntar para você se você está feliz, se você está bem, se você precisa de ajuda. Eu acho que isso é tudo. Então esse amor... A transparência, né? Fora a minha essência, eu nasci assim, eu nasci bobo. Não é bobo não, você nasceu com um dom que esse mundo não está preparado para receber. Hoje a gente vive uma realidade a qual as pessoas gostam de ser beneficiado e não gostam de se doar para outras pessoas. É o famoso danoninho, aquele que só quer me dá, mas quando tem de se doar, não consegue. Então, nossa, te descrevi agora, hein? E eu vou dizer, só encerrando o que você está falando, eu me situei muito, por exemplo, as clientes quando chegam aqui, que elas falam, eu quero mudar, eu quero... faz alguma coisa para minha cara ficar diferente. Eu digo,
digo para elas assim, olha, o Pitangui já morreu, eu posso mudar o seu cabelo. Aí eu faço alguma coisa que ela sai satisfeita. Aí eu dou uma rodadinha, ela, o que você está fazendo? Brincando. Falei, eu vou receber o espírito do Silvinho agora, cabeleireiro. Então eu sempre me embasei em Ney Matogrosso, Sim. Silvinho, cabeleireiro, Sim. Dercy Gonçalves, Sim, uma personalidade bem forte. Cazuza, Sim. Elke Maravilha e Chacrinha. Sim, também. E também se eu for falar de mais alguns, e de repente tem alguns outros. Mas esses, sabe, eles são realmente polêmicos, eles são... eles mexem Mas que passam uma seriedade e verdade no fundo do que eles passam. Sim. Igual eu falei do Clodovil, né? Clodovil. Né? E assim, e que eu acho uma morte também dele, desculpa expressar isso aqui em rede, inesperada e suspeita, que até hoje não foi esclarecido a morte do Clodovil. Né? E uma coisa também, federal. eu digo para você uma coisa, eu aprendi muito com uma pessoa que passou pela minha vida, que duas, foi Ruth e Jaqueline, essa que foi presidente da Sociedade de Proteção, que era francesa, e a Ruth, que era companheira dela, que era rica, milionária, e que era uma pessoa simples, embora as pessoas achavam que ela era um pouco, sabe, altiva, rude, grossa, bruta, mas ela não, ela era sensível demais. E essa mulher, eu dizia que ela era o meu dicionário ambulante. Ela me ensinou muito. Dentre outras pessoas que passaram, mas essas duas, para mim, foram assim, os ícones para me impulsionar dentro de Praia Seca. Elas é que me apresentaram as grandes pessoas da época para eu poder me alavancar aqui. Porque na época, então, era o QI, né? A indicação. Isso abriu muitas portas. Olha, nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo. Eu acredito que a gente vai ser primeiro de muitos, na verdade. A gente vai estar aqui batendo outros bate-papos, mas hoje estamos vendo aí crescendo muito a área de barbeiro, né? Sim. E qual é a palavra que você deixaria de motivação para essa nova geração que está vindo agora? Isso aí é uma pergunta que você está me fazendo importante, porque muita gente, às vezes, nessa pandemia, ficou muito preocupada em saber o que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Então, mais fácil é aprender a cortar cabelo. Ninguém pensa assim, eu vou aprender a cortar pano para fazer camisa, fazer vestido, fazer roupas para vender. Ninguém pensa em, eu vou fazer um curso de culinária. Algumas pessoas fizeram, mas a maioria correu para cortar cabelo. Porque eu acho que é aquela história, passou a máquina, você ganha R$20, sei lá, 25, 15, R$1,99, sei lá, dependendo de quem faça e como faça. Porque tem os bons, tem os médios e os ruins. Mas os ruins chegarão lá, né? Então eu acho que as pessoas pensam muito em ganhar dinheiro rápido. E eu nunca pensei em ganhar dinheiro com essa profissão. Nunca. Aliás, dinheiro para mim é uma coisa que eu acho que o dinheiro vem, o dinheiro tem que circular, o dinheiro vem, o dinheiro vai. Eu não tenho dinheiro guardado. Eu tenho amor guardado. Dinheiro eu não tenho. Porque... Acho que é por isso que você transborda esse amor. Eu não tenho, porque para quê? Guarda o dinheiro, eu tenho, vou pagar o meu coisa de saúde, meu plano de saúde. Não tem plano de saúde, meu plano de saúde é a UPA. Eu já falei, a hora que eu passar mal e tiver que morrer, é a minha hora. Eu vou para a UPA, vai me dar uma injeção errada, eu vou morrer, ou eu vou ter, não que eles deem, mas estou dizendo, se tiver que ser da minha vida, vai ser da minha vida, para a morte. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, porque eu me projetei para a vida. Então, a vida, no momento que você põe o pé do lado de fora da barriga da tua mãe, já é o risco que você está correndo, você tem que lutar. Então, eu acho que essas pessoas, elas pensaram em ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. Não pensem nunca em ganhar dinheiro. Pensem em crescer dentro do propósito que você faz. Eu quero ser um bom cozinheiro, eu quero ser uma boa costureira, eu quero ser um bom cabeleireiro, eu quero ser uma boa faxineira, porque hoje eu indiquei pessoas para dentro da casa de amigas, clientes,
que indiquei uma pessoa que ela está feliz da vida, e é uma pessoa simples, humilde, e a outra que se dizia, não, porque eu faço, porque eu aconteço. Você não faz, eu não faço, não aconteço. Nada fazendo. As coisas, elas acontecem, né? Você faz. Se deu certo, deu. Se não deu, você vai tentar se corrigir, vai tentar melhorar aquilo. Ou, se não der certo, né? Eu, como professor, eu dei certo. Eu sempre fui e sou um bom professor. Eu gosto de ensinar. Eu não sou professor porque eu gosto de criança. A babá não é babá porque gosta de criança. Ela gosta de cuidar de criança. Então, existe o médico que trata e a enfermeira que cuida. Você entendeu? Sim. O médico ele faz a receita, joga lá, e a enfermeira que vai cuidar de você. Então você tem que saber diferenciar, discernir as coisas. Então nunca pense em ganhar dinheiro, pense em dar certo. Vai dar certo, eu vou dar certo, Deus vai me ajudar, Deus vai me encaminhar, eu vou fazer o melhor de mim, vou dar o melhor de mim para que isso dê certo. E você vai seguir o caminho, com certeza vai dar certo. Sabe as palavras. E agora, para finalizar a pergunta que não quer calar, todo professor de literatura geralmente tem uma palavra que irrita quando há a pronúncia, seja da pessoa ou de quem está tentando pronunciá-la. Qual é a frase ou uma palavra que irrita e agride os seus ouvidos quando você, como professor de literatura, escuta? No caso de língua portuguesa. De língua portuguesa. Porque dentro da gramática normativa, né? Sim. Tem sempre as pessoas que falam seja, né? Seja essa pessoa, seja aquela, seja, né? Seja. Então, os problemas, placas, brocos, flores, plantas, plantações, isso daí a gente tem como explicar, a linguística explica isso, né? Isso daí tem como explicar. E a geração de hoje, que é tu, é nós, é umas coisas que importam. Eles fazem, você, né, que vem de voz mercê, e aí é você, agora é ser. Você vai aonde? Você vai aonde? É você. Tá doido? Você vai aonde? Tu tá doido? Como tá tu? Aí eu falo, tu tá bem. E aí, como é que vai o buraco? É nós. Quando eu falo é nós. Então isso é da gíria. Porque na década de 70 também tinha, né? Na década de 70 tinha. Eu me lembro que... De uma forma menos agressiva, quando, né? Por exemplo, hoje eles ficam, né? Hoje eles ficam. É até um nome bonitinho. Eu fiquei com fulano. Ficou como? Né? Ficou como? Transou? Não transou? Ficou perto? Antigamente, na década de 70, eu me lembro que eu era criança, meu pai falava assim, eu vou tirar um picote. Então, um picote era uma coisa séria, né? Já estava partindo para os entretantos. Então, quer dizer, eu acho que isso é da geração e a gente tem que se adaptar a essas mudanças e corrigindo um pouquinho, entrando um pouquinho no mundo deles com a própria literatura ou com a própria gramática da língua portuguesa, com a conjugação verbal, que hoje é proibido conjugar verbo, né? Nós vai, nós foi, né? Tudo assim. Tá aberto hoje. Então é complicado, mas a gente aos pouquinhos a gente vai dominando e eu acho que todo mundo tinha que aprender uma língua estrangeira. Não é porque eu falo inglês. Eu, na minha adolescência, eu fiz um curso de inglês 6 anos. Então, eu fiz um curso de espanhol aqui, que houve oportunidade num colégio que tinha aqui em Araruama, mas não hablo espanhol. Não habla. Não gosto de espanhol, porque quando você aprende a língua portuguesa, ela é tão perfeita, ela é tão linda, a nossa língua materna. Eu falo isso para os meus alunos, gente, vocês têm que entender que português é a nossa língua materna, a gente nasce, a primeira língua que a gente fala, que a gente tem contato é com a língua portuguesa. Então, eu acho que é importante a gente saber todas as normas, sujeito, verbo, objeto, complemento, preposição, né? A morfologia, que é a primeira coisa que todo mundo aprende, são 10 itens, né? Pronome, verbo, preposição, e agora não me lembro, mas... E etc. Olha, temos ali, para a gente finalizar, que essa entrevista durou 1h03. Que bacana, que honra estar aqui 1 hora. Por isso que eu te falei que teria que ser ao vivo. Se não fosse ao vivo, não teria como estar aí chegando a esse resultado. A Valéria Gomes colocando assim, parabéns pela entrevista. Continue sendo essa pessoa incrível. Deus continue te abençoando sempre. Coraçãozinho, né? Que se diz aí. Obrigado, Valéria. Amém. Eu acredito que você, com todo esse tempo de profissional, você não tinha um registro em arquivo.
Hoje Não. você tem um registro em arquivo. Vamos fazer uma correção agora aqui na frente de todo mundo. Vamos. Registro não existe. Não, olha só, eu estou sendo corrigido pelo professor. Registro. Registro. Antigamente, antes de fazer o curso de letras, desculpa. Não, tá aberto. Mas assim, antes de eu fazer o curso de letras, eu também falava registro. Para mim, registro era de registrar alguma coisa. E registro era aquele da torneira lá da coisa. Fecha o registro. O geral. Depois de muita briga com uma professora de literatura, que eu ainda não tinha o meu curso. Viu? Eu peguei agora na emenda a palavra que o agrediu. Ela pegou. Mas belisca a gente. Sim, viu? Belisca. Então aí, registro é para tudo. Registro de imóveis. O meu registro, a minha certidão, né? Eu fui registrar, então eu deixei registrado, e o registro da parede é uma coisa só. Tá? Da língua portuguesa não existe. Perdão. Então está aqui mais do que registrado com G. Registrado essa matéria que está contando resumidamente a sua história, a sua vida. Tá bom. Acredito que haverá outras oportunidades, né, por meio por intermédio desse canal. E eu me sinto lisonjeado. Poxa, de estar obrigado. aqui, Para mim é um prazer, porque me você perdoe, veio nada. Perdoe qualquer você, palavra. Olha, você é gentil, né? educado, polido, é um gentleman, né? Vamos dizer assim. Muito obrigado, eu estou muito feliz, muito contente de deixar esse registro hoje aqui, né, das pessoas que estão assistindo, que possam, né, me entender e de tudo que eu falei. Eu espero que quem pegou desde o início e saiba que, assim, meu coração está aberto. Eu sou o William de Praia Seca, eu me intitulo assim. E o William, não é verdade? Muito obrigado, sucesso para você. Tá bom. Espero ter outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Você viu aí essa matéria mais do que bacana, um documentário muito esplendoroso, é assim que se fala? Esplendoroso. Que bacana. Eu sou o repórter Vinícius, direto para o canal TV Praia Seca, e vem muito mais matéria por aí, tá bom? E olha, a partir das 18 horas vai estar participando aqui ele que é professor e biólogo, na pessoa do Erasmo.